Você já parou para sentir o peso sagrado que há no simples nome mãe? Respira fundo, porque esta mensagem é como um suspiro de reconhecimento, um chamado urgente aos verdadeiros guardiões da vida. As mães, as avós, as mulheres de fé. Antes de te contar o que você verá nesse novo vídeo, venho te pedir para assinar nosso canal e fazer parte do grupo de pessoas que ajuda o canal e participa também do debate mensal sobre a doutrina espírita. Então, clique em Seja Membro e vem com a gente. Hoje, vamos falar de alma, de sangue, de história, de como a figura da mãe representa, em essência, o próprio coração da família. Em um mundo que esquece valores, onde o amor se dilui nas superficialidades, esta palavra, mãe, deveria ecoar como um grito de luz. Através da voz de Alberto Almeida, vamos mergulhar no espiritual para enxergar o valor imenso desse papel. Você está pronto para reconhecer, talvez pela primeira vez, o poder divino que habita no ventre da mãe e no abraço dela? Assista até o fim. Allan Kardec, na questão 890 de O Livro dos Espíritos, indagou se o amor maternal era uma virtude do ser humano, enquanto ocupando esse lugar feminil, ou se era o movimento instintivo que pertence a todas as movimentações dos animais. Essa pergunta colocada por Allan Kardec de uma forma muito consistente, ela nos remete a uma resposta inteiramente curiosa. Os espíritos dizem um e outro, ou seja, a maternidade, ela é uma movimentação instintiva e é, ao mesmo tempo, o espaço de uma virtude que se consagra. É curioso ver como a maternidade se expressa entre os animais. Um animal, às vezes, como um cão, uma cadela, extremamente pacífica, quando tem os filhotes, às vezes se torna agressiva, mediante a qualquer aproximação da sua cria. Uma ave, ainda que ligeiramente posta na natureza, na singeleza, por exemplo, de um pássaro pequeno, quando há aproximação de um ser humano, ele bate retirada num voo célere. Mas, se há um ninho, e se colocou os ovos, e se nasceu seus filhotes, ela faz o enfrentamento do monstro ameaçador, que é um ser humano que se aproxima da árvore, aproxima-se do ninho, ameaçando as suas crias. É curioso isso, posto que, nessa perspectiva, é um instinto colocado em a natureza que faz com que os animais façam o movimento de conservação das suas crias, de preservação da espécie, e de uma forma extremamente bela, porque o animal mais feroz, o animal mais manso, às vezes, se traveste dessa agressividade protetora dos seus pequenos, quando numa situação oposta, evade-se, quando não tem filhos ou não tem ovos. Esse instinto, ele é uma marca que o espírito guarda no seu processo evolutivo nos outros reinos da natureza. Ele viaja nos reinos fazendo uma evolução enquanto princípio espiritual, e quando ele chega na dimensão humanoide, humana, hominal, ele traz uma série de conquistas resultada dos outros reinos. E uma delas é o instinto maternal. Portanto, é da natureza, pai e filho, consagrarem essa dedicação que vemos entre homens e mulheres, mas especialmente na fêmea, no caso do reino nominal da mulher. Esse instinto continua presente, mas adita-se, acresce-se uma outra possibilidade. Porque o instinto dos animais, eles preservam a conservação dos seus filhotes. E eles se manifestam enquanto os filhotes não ganham a independência. Até o momento em que o pássaro pode desferir o seu voo e partir daí acasalar-se e compor, por exemplo, o seu ninho, até aí a mãe, ela tutela o filho,
às vezes na companhia do pai ou não, e ela o faz de uma forma genérica na natureza, a alimentação e a proteção das suas crias, até que materialmente o seu filho possa se tornar independente. No ser humano, esse instinto de conservação, de preservação da espécie, ele é ultrapassado, ele é transcendido, porque o espírito, ele já não mais é apenas os seus instintos. Ele traz a categoria das emoções, que vão se tornando cada vez mais refinadas, superiores e nobres, traz, para além do instinto, a racionalidade, a inteligência expressa no nível da lógica, traz um senso ético, que o faz, do ponto de vista moral, colocar-se, usando adequadamente o seu livre-arbítrio, de forma positiva ou de forma negativa. Assim, a mãe, ela guarda o instinto, mas no nível evolutivo em que nós nos encontramos enquanto seres humanos, enquanto espíritos, fazendo a nossa caminhada evolutiva, ela traz a possibilidade de envergar-se para além do instinto da virtude. A virtude, portanto, é o desenvolvimento do sentimento, a emoção que vai se refinando, vai se nobilificando, vai se tornando de forma mais sublimada e alcança o status do sentimento que transparece para a natureza, nas relações sociais, como o devotamento, a renúncia, o sacrifício. Então é muito curioso quando vemos uma pessoa extremamente egoísta, pensa só em si, às vezes não consegue solidarizar-se com ninguém, às vezes é uma pessoa fria. Quando tem um filho, muda em relação ao seu filho. Quando está no processo gestatório, há uma movimentação diferenciada, porque o espírito, para além do instinto, é convidado a retomar a sua caminhada de outras encarnações, que é o desenvolvimento do sentimento, propiciado pela maternidade, quando o espírito está reencarnado do corpo feminino. E aqui é de bom tom que se diga que o espírito não é homem, não é mulher, ele reencarna homem ou mulher de conformidade com seus objetivos. Mas assim como o espírito, ele, para desenvolver uma potencialidade, ele reencarna num lugar cujo ambiente e a cultura lhe favorece o desenvolvimento de aptidões, lhe permite desenvolver algumas habilidades, assim como o espírito, por exemplo, reencarnar-se em Paris ou numa ilha solitária na Amazônia é diferente para esse espírito, porque num lugar tem toda uma civilização futucando, toda uma contribuição social, estimulando o desenvolvimento de inúmeras competências. E na ilha solitária é um outro ambiente, cujas demandas são outras e as competências serão outras a serem desenvolvidas. Então, às vezes, nós reencarnamos no lugar que é necessário o desenvolvimento de habilidades que não temos, ou o enfraquecimento de algumas distorções que acumulamos enquanto reencarnações sucessivas, às vezes da beligerância, às vezes da crueldade, uma atitude do espírito completamente perdido de si mesmo. Aí ele é internado num corpo, numa ilha, e vive mais ou menos solitariamente, como se fosse, por assim dizer, prisioneiro, porque nasce numa circunstância onde as limitações sociais, numa ilha solitária da Amazônia, por exemplo, não lhe enseja reconectar-se com a cultura e a repetição de comportamentos impróprios. Então é como se ele vivesse um silêncio, é como se ele tivesse uma pausa para recondicionar impulsos, do mesmo jeito que um espírito também igualmente inteligente e que fracassou no uso da sua inteligência repetidas vezes, às vezes é convidado a reencarnar num espaço, num ambiente e numa cultura que lhe ajuda a recondicionar impulsos, como, por exemplo, um corpo trazendo uma síndrome, a síndrome de Down, por exemplo, que limita a sua movimentação da sua inteligência. Fica como um grande filtro. E assim, aquele corpo, trazendo aquela síndrome, é o ambiente
o aspecto biológico que lhe enseja o desenvolvimento de competências ou o recondicionamento de desequilíbrios repetidos que aquele espírito vem tendo noutras existências. Portanto, mergulhar num corpo feminino ou masculino é entrar num campo biológico cujos hormônios são diferenciados do ponto de vista da quantidade. Quando o espírito reencarna num corpo feminino e é, diríamos assim, envolvido por uma teia de fragilidade do ponto de vista biológico, de uma sensibilidade hormonal, aonde tem mais hormônio feminino, estrógenos, do que testosterona, aonde traz um útero, aonde traz uma estrutura, portanto, biológica, que como que lhe convida ao desenvolvimento da sensibilidade e, por extensão, vivendo a maternidade, e suscita dentro de si o desenvolvimento da ternura, do cuidado, porque o ser que vem, ele vem desprotegido, vulnerável. É o ser mais desprotegido e vulnerável que vem da natureza. Se nós não atendermos o bebê inteiramente, ele morre. Nascemos sem pelo, não conseguimos nos mover, não falamos, nós somos de uma completa incompetência em relação a outros animais que às vezes têm melhores condições de movimentação, de sustentação e de enfrentamento do ambiente do que o ser humano. Então, essa vulnerabilidade do homem, do ser humano, ela suscita na mãe, especialmente, a maternidade do cuidado, da nutrição. Ser mãe, reencarnar num corpo feminino e experimentar a maternidade é um convite ao desenvolvimento da maternagem, da nutrição, da experiência amorosa que se desenvolve a partir de um ser que lhe vem das entranhas, como se fosse um pedaço de si, é um outro espírito, é um outro corpo. Mas esse processo de vínculo, esse processo da dinâmica da gestação e do cordão umbilical, que é o único vínculo ali que se estabelece do ponto de vista biológico, ao lado, naturalmente, da estrutura da bolsa uterina, do líquido amniótico que guarda o bebê, essa estrutura de codependência relativa e que faz com que o bebê saia como se fosse um pedaço da mãe e ela o vê como seu prolongamento. E o bebê vê a mãe como sendo parte dele na construção da sua formação, do seu ego, do ponto de vista de uma análise psicológica. Então, esse processo é um processo simbiótico dentro e tem uma gestação que é extrauterina, que envolve todo o afeto, cuidado, esse manejo do acolhimento maternal, extrauterinamente falando, que dá sequência à possibilidade, para além do instinto, da mãe desenvolver esse desvelo, essa ternura, que envolve não o automatismo animal, mas que envolve a emoção superior, que envolve o sentimento, que envolve uma racionalidade, que envolve uma análise e que envolve um sentido ético no cuidado do seu bebê. Tanto é assim que a mãe, para além do instinto, ela é capaz de tomar decisões absolutamente patéticas. Eu vi certa feita uma mãe, quando me telefonou, era uma amiga, e ela estava numa encruzilhada, porque o médico queria fazer uma cesariana, e ela espírita, não queria fazer a cesariana, achando que poderia ter um outro espírito, ainda por reencarnar, e ela queria cumprir o seu planejamento. Eu disse, pelo que o profissional quer fazer a cesariana? Ele diz, Alberto, é porque eu já fiz 3 cesarianas. Então eu estou no limite, ele disse. Mas e se eu tiver mais um? Eu disse, deixe de ser tola, você está querendo desencarnar, isso é suicídio consciente, porque não é possível que você vai querer manter o útero e ter a possibilidade de buscar uma nova gestação depois de 4 intervenções de cesariana. Eu acho que você está querendo abandonar os filhos, até porque você tem 4 filhos adotados, tem 3 que você teve de barriga, e esse é o 4º. Então, é absolutamente improvável que você possa desejar num planejamento que tenha mais um outro filho para vir através de você. Ela sorriu, porque eu usei dessa fala
dizendo que ela queria deixar o esposo viúvo, cheio de filhos, 8 filhos. Ela sorriu, mas pacificou-se e aceitou, então, fazer a ligadura de trompas em função da necessidade médica de poder o útero não aguentar mais uma outra cesariana, já que ela tinha feito tantas. Então, veja o sentimento da maternidade e veja o sentimento de um filho que ainda nem veio, ela pensando num filho que ainda poderia vir, tendo 8 filhos, tinha 7, 8. Ela concluiu a sua jornada como mãe com 11 filhos, adotou depois mais alguns, 11 filhos. Então, a maternidade, ela tem esse condão, para além do instinto, desse movimento da mãe na dimensão da sua cria, não só para a perpetuação do corpo, mas para a alimentação do espírito. Ser mãe está além de dar o leite. Ser mãe está além de poder fazer a higiene das coisas do bebê, e às vezes até do bebê, como só falta colocar o bebê ali na água escaldante para higienizá-lo e esterilizar tudo e ele, o bebê. Não. Para além disso, a mãe tem o compromisso de nutrir a alma que está naquele corpo. E aí vem o sentimento, porque vai para além da vida corpórea de autossustentação que está presente no instinto dos animais. Então, os espíritos, dizia Allan Kardec, que a virtude do amor é de tal modo que se alonga por toda uma vida e vai além da morte. É curioso isso, porque as mães têm os filhos aqui, num parto cesariano, por exemplo, ou natural, nos dizer que, como espíritos, reencarnar num corpo feminino é a possibilidade de desenvolver inúmeras competências. Desenvolver tudo aquilo que está em torno da maternidade. E assim como nós reencarnamos na ilha, como eu dizia, reencarnamos num corpo limitado para desenvolver competências ou para reeducar e redirecionar outras mal desenvolvidas, nós reencarnamos como mulher para desenvolver habilidades. Às vezes, podemos reencarnar no corpo num processo de recondicionamento de impulsos negativos, malversados na outras existências, quando desrespeitamos as mulheres, maltratamos as mulheres, violamos as mulheres. Então a gente reencarna como mulher para experimentar nesse gênero uma conjuntura da qual nós não soubemos dar numa certa existência. E nos estranhamos quando vemos um corpo de uma mulher. Temos dificuldade até de identificação de gênero. E isso repercute em toda uma vida. São processos, portanto, desafiadores, porque dentro do processo da reencarnação, você pode fazer essa transição de um corpo para o outro inteiramente natural, sem nenhuma discrepância, mas às vezes há discrepância, quando nós não honramos o gênero oposto e fazemos essa transição, essa inversão, levando conosco o nosso desequilíbrio. E aí surge esse processo da inversão muito complicador. Mas o que eu querendo dizer com tudo isso é que o corpo feminino, seja numa instância com objetivo, seja no outro, é bênção. E a maternidade se coloca na nossa perspectiva evolutiva como um grande espaço de desenvolvimento enquanto espíritos que somos reencarnados nessa circunstância. Quando Allan Kardec perguntou sobre se a mulher, sendo mais frágil que o homem, do ponto de vista físico, se efetivamente no campo desse processo não seria como que uma depreciação, desmerecimento, então, e os espíritos, não, reencarnar como mulher é uma bênção, porque a mulher dá as primeiras noções de vida. Dar as noções de vida é cultuar na sua própria alma o cuidado com quem vai renascendo do seu próprio ventre, do seu próprio corpo. E cuidar, nessa perspectiva para além da independência corpórea, você vai alongar-se ao longo de uma vida, ao termo de toda uma existência, desenvolvendo N habilidades. Então, nos situamos nessa perspectiva espírita do que é ser mãe e o que é que esse papel desenvolve dentro da família.
Porque dentro da família, nós vivemos uma ambiguidade que eu quero trazer para as mulheres mães, para nós filhos, que é um processo muito difícil, porque nós temos uma matriz também que se nos inspira, que é Maria, a mãe de Jesus, a Virgem Imaculada. Isso é, numa certa medida, um arquétipo, uma estrutura que nós trazemos em a humanidade que nos aciona para esse lugar. E tem um outro arquétipo, uma outra marca, uma outra estrutura, que é Madalena, a prostituta. Então eu convidaria os nossos amigos a ler o livro Boa Nova, editado pela Federação Espírita Brasileira, onde ele consagra 2 capítulos, um sobre Madalena Rediviva e outro sobre Maria, mãe de Jesus, que é o último capítulo dessa obra, um capítulo notável, por sinal. Esses 2 extremos, eles falam de 2 movimentações do espírito nas suas circunstâncias evolutivas. Mas se nós não sabemos como lidar com isso, nós corremos o risco de desqualificar nós, enquanto mulheres, mães, a nossa posição, ou nós, enquanto filhos, de colocarmos a mãe no lugar que é o lugar da Imaculada, da Virgem, da Santa. E qualquer coisa, nós trazemos ela para o outro lugar extremamente oposto, que é da Magdala. Mas não a Magdala rediviva, a Magdala prostituta. Veja o que eu estou querendo dizer. Nós idolatramos as mães, de tal modo que nenhuma mãe consegue ficar no lugar de mãe confortável. Porque nós dizemos assim, vejam, não há amor maior do que amor de mãe. Se tem um amor que se equivala ou que se aproxime de Deus, é o amor de mãe. Vocês já pensaram o peso que é para uma mulher ocupar o lugar de mãe, ser igual a Maria, aproximada de Deus, Maria que gerou Jesus, nosso irmão, e Deus que é o amor supremo, o Criador supremo? Vocês já viram que isso se transforma, ao invés de ser um elogio, ao invés de ser um incentivo, isso pode se transformar num extremo peso, numa algema, porque aí nós criamos uma idealização nas nossas mães que elas não dão conta de poder atender, porque elas são espíritos em evolução, elas não estão no status da sublimação, e por não estarem lá, elas não vão dar conta de fazer tudo aquilo que nós achamos que elas têm que fazer, igual Maria. A gente não diz assim, mas o que a gente quer é isso. Parece que toda mulher, ela tem que ser virginal. E nós acabamos por transformar a própria Maria, mãe de Jesus, num espírito que incentiva esse nosso conflito com a nossa mãe. Então, eu gostaria de relativizar isso, seja para as mães, seja para nós filhos, deixarmos esse lugar mais confortável. As mães delas não são a mãe de Jesus. Nossas mães não são nossas mães. Mas elas não são, por não ser a mãe de Jesus, pessoas desclassificadas, desonrosas, desmerecedoras da nossa atenção e respeito. Elas são as nossas mães, nós temos as mães que nós merecemos. E tudo que se ela nos oferece é sagrado, é santo, no nível evolutivo que ela se encontra e no nível evolutivo em que eu me encontro na posição de filho. Porque ninguém reencarna como filho acidentalmente. Nós sabemos quem vai ser nossa mãe, vai ser nosso pai. Então nós devemos sair desse pedestal onde nós colocamos a mãe, num lugar inatingível, onde ela nunca consegue estar e se sente culpada por não estar nesse lugar, se martiriza e perde a sua relação de naturalidade com a sua realidade espiritual evolutiva para tentar ser aquilo que os filhos depositam nela para além daquilo que ela pode ser. Então, isso é uma reflexão que eu queria propor com relação àquelas mães que falharam, como todas as mães podem falhar, e homens, e pais, e filhos. Todo ser humano, nós somos falíveis, não há essa postura de pureza absoluta, isso não existe na Terra. A Terra é um planeta de provas e expiações. Todas as mães e os pais cometem erros.
que são ensaios. Não significa maldade, mas mesmo que uma mãe seja pirada, vamos dizer assim, numa fala coloquial, atrapalhada, ainda assim, ela não nos abortou. Ainda assim, mesmo não tendo nos nutrido emocionalmente como deveria, ela nos deu corpo. Ela pôde ser, conseguiu ser, e nós devemos honrá-la. Como propõe Moisés lá 3.000 anos atrás, honrar pai e mãe. Significa dizer, reconhecer a nossa mãe, ser grato, pelo mínimo, o corpo que ela nos deu e honrar-nos pela gratidão. A gratidão, o reconhecimento, o ato de honrá-la, faz-nos, na relação com a nossa mãe, o fluxo da amorosidade. Seja a mãe mais legal possível, numa boa performance, seja a mãe mais chuezinha, chinfrim que a gente possa ter. Amemos a nossa mãe, porque ela é a mãe que nós merecemos, e se ela não cumpriu a obrigação, o mistério, o planejamento com a qual ela se comprometeu, mais ainda nós devemos amá-la, porque ela não deu conta, não conseguiu, fez escolhas infelizes. Não devemos julgá-la jamais. Reconhecer os benefícios que elas nos trouxeram, estabelecer o processo de gratidão pelo que elas nos ofereceram, honrando, vivendo a nossa vida como filhos, homens e mulheres, dignamente. Em honra àquela mãe que às vezes não deu conta de poder fazer até o que ela planejou. Essa é uma relação bonita que eu queria estabelecer. Essa é uma homenagem que nós devemos fazer às nossas mães nesse período que se aproxima do domingo, segundo domingo de maio. Que eu costumo dizer, desculpe minha expressão muito sincera e às vezes inconveniente, é o dia dos filhos ingratos. Porque se a gente tem um dia para se reverenciar a nossa mãe, nós somos os filhos muito ruins, não é verdade? Até porque esse dia foi criado para filhos ingratos que abandonavam seus pais. E com um dia, eles eram chamados, pelo menos um dia no ano, a reverenciar os seus pais. Mas eu não creio que nós, no nível em que nós nos encontramos, precisamos ainda de leis, de estatutos humanos, de convenções humanas, estabelecendo um dia de mãe. Não, se nós reduzirmos a nossa mãe a esse dia, nós poderemos trocar e dizer, esse é o dia dos filhos ingratos. E eu sou o filho ingrato porque só reconheço esse dia. Então, o segundo domingo de maio é também um dia das mães. Não é o dia das mães, é também um dia das mães, que nos ajuda a fazer essas reflexões que estamos fazendo. Então, esse olhar para a nossa mãe faz nos colocar numa manifestação de gratidão, de reconhecimento e de honra que expressa o melhor presente que podemos oferecer a elas. É a ternura, o carinho, o reconhecimento filial, os cuidados que podemos ter para com ela, quando muitas vezes ela se sacrificou, se renunciou, às vezes viveu a nossa criação, nosso desenvolvimento sozinha, teve uma separação, teve uma viuvez, ficou quase que solitária nesse lugar, e não abandonou, às vezes abriu mão de outras relações afetivas para assegurar a nossa segurança, para focar na educação dos filhos. Essas mães especialmente, essas que desenvolveram o devotamento, o sacrifício e a renúncia, a essas toda a nossa devoção. Menos presente, mais presença. Menos auê de demonstrações de um dia e mais uma chegada dia após dia, honrando-a no nosso comportamento, tudo aquilo que ela fez conosco. Agora, olhando do lugar da mãe, agora falando para você que é mãe, abra mão de ser a mãe de Deus, seja sua mãe. Não se impute culpas por não ter feito isso ou aquilo, porque não tem ninguém que deixa para trás tudo feito. Sempre a gente deixa pendências. Às vezes faz escolhas infelizes, às vezes vive um momento bem atrapalhado. É da condição espiritual humana, os ensaios, os aprendizados, as escorregadelas. Não se culpe. Assuma a sua posição, olhe para trás
apenas como um reflexo daquilo que você ainda pode refazer no presente e exerça esse lugar com tranquilidade e serenidade, da melhor forma possível, a partir da consciência que você adquire. Você não é uma mãe desclassificada, porque deixou os filhos com o pai, por exemplo, porque não conseguiu fazer a administração dos filhos como deveria fazer, e os filhos, alguns deles se atrapalharam muito, e você vive os conflitos agora com eles que estão adultos ou jovens, devolvendo para você a atrapalhação junto com seu esposo ou sozinha. Isso acontece, mas olhar para isso e fixar-se na culpa, porque você não é Maria, e transpor-se para o lugar do extremo oposto, como se você fosse a pior das mães do mundo, isso é crueldade que você não deve fazer com você. Você não merece fazer isso com você. Assuma de que você é um espírito que reencarnou como mulher. Tem N coisas positivas e tem N coisas que não foram aparentemente saudáveis ou não foram saudáveis. Mas esqueça que você tinha que ser Maria e esqueça de que você, se não for Maria, tem que ser Madalena no seu pior momento, porque Madalena depois se refez. Não. Nós somos espíritos em evolução, estamos aprendendo também a ser mãe. Quantos espíritos estão nesse lugar, experimentando uma segunda vez, uma primeira vez, esse lugar, reencarnaram muito como homem, e agora reencarnaram como mulher, em experiências, às vezes, iniciantes. O traquejo pela maternidade, ele vem pelo instinto, mas a gente não tem ainda aquela habilidade toda, tanto é que às vezes a gente chama o marido, que é mais maternal do que a gente. Não tem problema isso. Somos aprendizes. Eu conheço um casal amigo que é assim. Quando ela se encrenca com os filhos, diz, meu bem, vá lá, que você é muito mais mãe do que eu. E é. Eles dois são espíritas, se conhecem, trabalham a reencarnação com essa lucidez, e ele é muito mais maternal que ela. E não tem nenhum problema com isso. Ela não está falhando, porque ela não é a mãe sem. Isso é uma neurose que a gente tem que tirar. E o Espiritismo nos ajuda, sem sermos irresponsáveis, naturalmente. Dê conta do que você pode dar conta. Aquilo que você deu-se conta que não foi legal, em tempo você ainda pode revisionar junto aos filhos, pode dar feedback para que os filhos possam fazer diferente. Mas sem essa culpa, esse remorso, essa coisa medonha que alimenta os conflitos pais e filhos, num processo de culpabilização, num processo de reivindicação de dividendos ou de dívidas que a mãe tem para com os filhos, e das mães que se sentem tão culpadas que já não conseguem mais dizer não, e aí já fazem todas as vontades dos filhos, porque ela se sente tão culpada que ela faz todas as vontades dos filhos, e também não é legal, não é bom, movido por culpa. Às vezes não é amor, é culpa. Então, assumamos esse lugar honroso de ser mulher, do jeito que você é, melhorando um pouco a cada dia. Do jeito que você é, melhorando um pouco a cada dia. Longe de se equivaler com Madalena no seu pior momento, e longe de desejar ser Maria nesta encarnação. Maria foi um espírito virginal, altamente superior, de uma hierarquia inigualável entre aqueles que estamos reencarnados na Terra ao longo de todos esses tempos. Mas Maria, na sua posição de virgem do ponto de vista espiritual, porque ela teve filhos, a condição virginal sexual foi uma questão aí que foi embutida nessa leitura do ponto de vista socioantropológico e teológico para consagrar de que a mulher realmente pura era virgem, não podia transar, não podia... Tanto é que era mulher que se casava já não podia ser virgem. A mulher notoriamente virgem era aquela que se dedicava à igreja, falando numa visão mais histórica. Não, a virgindade não está num ímen, e ter ou não ter filho. A virgindade está no exercício de um amor crescente, que vai transpondo limites, vai estabelecendo superações e nos conduz para o patamar da bem-aventurança, daquilo que eu pude fazer enquanto mãe. E nós, enquanto filhos, nenhum julgamento, nenhuma crítica às nossas mães, apenas a nossa postura de gratidão. E se elas já desencarnaram, elas continuam vivas, só desencarnaram.
Honremo-las, vivendo a posição de filhos melhores, pais e mães melhores do que os nossos pais deram conta de ser, mas jamais saindo para uma posição de julgamento e condenação e execução, porque alguns não só julgam e condenam, executam seus pais em vida, o que é dramático quando chega na terceira idade e na quarta idade. Assim, nós podemos transformar esses dias de hoje em mais um dia de dedicação, devoção, carinho, ternura, reflexões de acréscimo, mas não vamos nos aprisionar ao presente. Não vamos nos... presente material, não vamos nos aprisionar a 24 horas de um dia, que é uma mera convenção humana, e sim vamos dar aos nossos pais fóruns contínuos de cidadania, do amor, que verte nessas duas direções. Mãe para filho e filho para mãe. Pais para filhos e filho para os pais. Uma relação que deve ser de acréscimo a cada dia, porque nós estamos desempenhando uma função de pai e mãe, aprendendo. E nós, de filhos, como filhos, estamos aprendendo. E vamos entender melhor nossos pais quando formos pais. Aí a gente revisita a nossa história e vai entender os nossos pais, o quão difícil é poder ser pai, ser mãe, atrapalhado como nós somos espíritos, às vezes com muitas complicações no passado, endividados, limitados, que não conseguimos ainda trazer a nobreza desde o renascimento, estamos reencarnando com várias pendências para atualizar. Às vezes recebemos um espírito como filho, que foi o nosso inimigo no passado, ou alguém que a gente empurrou para o crime, agora a gente está puxando ele de volta. E um lar, ele é harmonioso, não é porque os filhos e mães e pais não conflitam, porque às vezes ele está num bom lugar, como, entre aspas, um lar perfeito, quando ele traz a consciência para aqueles espíritos do que eles precisam fazer em termos de reajuste e de consolidação de afeições. Porque aqui tem um que eu empurrei para baixo, e aqui tem um que vem caminhando comigo muito bem. Então, a mãe, com relação a esse filho, tem dificuldades imensas, porque ele cobra o passado, e ela sente que deve, e com o outro aqui flui naturalmente. Lidar com equanimidade e estabelecer essa consciência de que estamos fazendo esse caminho de uma forma sistêmica, envolvendo outras encarnações e apontando para o futuro, é ter a lucidez de que ser mãe, ser pai e ser filho na constelação familiar é a honra de poder desenvolver funções de aprendizado. Todos nós estamos aprendendo. Agora na posição de filho e logo mais na posição de pai e de mãe, depois de avô, de avó. Assim sendo, a família é esse grande laboratório espetacular, onde a mulher mãe tem a possibilidade, como espírito, de experimentar um lugar extremamente valoroso, delicado, fino, que nos desenvolve competências inumeráveis e que nos suscita sermos dentro de casa o polo nutridor da família, às vezes a âncora afetiva da família, enquanto que o pai é a âncora da proteção, é a âncora da segurança, a mãe é a âncora do sentimento. Naturalmente que esses papéis eles podem estar mesclados. Esse caminho nos desvela, portanto, a fala de Kardec aos bons espíritos. Para além do instinto, a virtude do amor, que comparece na manifestação dos sacrifícios, devotamentos e renúncias silenciosos que o mundo não consagra com medalha, não vê, e que cada coração feminil, cada espírito que ocupa esse lugar maternal, só ele sabe. E às vezes, nós, enquanto filhos, ainda não nos demos conta e experimentamos a ingratidão. Que hoje seja um dia de reflexão para que possamos reolhar essa circunstância e assumirmos uma posição mais coerente com aquela que o Espiritismo nos enseja ter. O que te fizeram, meu filho? Diria Maria para Jesus. E Jesus diz para ela: mãe, eis aí o teu filho. Aponta para João. Filho, eis aí a tua mãe. Aponta para João em relação a Maria, a necessidade
dele cuidá-la. Ali estava a mescla de divindade, sacralidade, para a qual nós caminhamos ainda no degrau onde nós nos encontramos. Por favor, diga uma palavra consoladora às mães que viram seus filhos morrerem antes delas. São processos difíceis, muito difícil. Pela lei da cronologia, os pais deveriam ir primeiro. Mas a desencarnação, o fenômeno da morte biológica, ele não obedece essa racionalidade que nós colocamos enquanto o tempo relativo humano com que nós nos consagramos na contabilização das nossas primaveras. Então, há mães que sentem a perda dos filhos, que precisam ir antes do tempo que a mãe prejulgava que não deveria ser, estava dentro de um planejamento. E elas têm que experimentar esse lugar de um amor que vai ao extremo da sublimidade, a exemplo de Maria, quando se verga, vendo o filho crucificado, e nada pode fazer para evitá-lo. E apenas murmura: o que te fizeram, meu filho? Apenas chora. Apenas expressa o seu amor. Eu quero compreender, no entanto, à luz do pensamento espírita, que não é um adeus. É para Deus, um até logo. Então, é muito confortador para o Espiritismo. Não há negação da dor, do sofrimento, da saudade. É impossível. Isso faz parte da nossa condição evolutiva. Jesus chorou quando seu amigo Lázaro anunciaram-lhe que estava morto, estava sepultado. E ele foi e resgatou Lázaro. Ele chorou. São momentos sublimes que envolvem esses distanciamentos circunstancial no laço da teia familiar, quando se rompem. Mas o Espiritismo, ele traz a certeza da vida após a morte e de que o amor não tem adeus. Não tem adeus. Então, eu diria a essas mães, eu me lembro de Chico nesse momento, quando as mães chorosas iam ao encontro do Chico, e muitas delas estavam desestruturadas. E Chico dizia assim: as mães são escravas dos amores pelos filhos que ficaram, que se foram, ou são astros que circulam em torno dos filhos que ficaram. São escravas dos filhos que se foram, por amor, e são astros em torno dos filhos que ficaram. E ele dizia: eu choro quando elas choram, mas eu choro mais ainda quando elas blasfemam contra Deus. Porque é a suprema dor. Eu perco um filho e não compreendo por que eu perdi um filho. Porque não compreendo as leis que nos regem. Porque se eu compreendo as leis, dói, mas não é essa dor que me leva à revolta, ao desespero, o que não é desejável. E isso Chico apontava com muita beleza, falando da escravidão, das mães que ficam em relação aos filhos que se foram, e dos astros que elas se transformam quando elas vão entre dos filhos, circulando em torno dos filhos que ficaram, mostrando o amor. Ele estava falando do amor das mães. Então, eu quero dizer que as mães que perdem os filhos, elas, se por um lado, deixam que os filhos se vão, porque ninguém perde ninguém, a gente perde a convivência física. Elas, por outro lado, tiveram a honra de experimentar a maternidade. Eu quero lembrar, para finalizar essa resposta, uma mulher que eu cuidava, que sempre desejou ser mãe, nunca conseguiu ser. Fez intervenções do ponto de vista da inseminação artificial, não logrando êxito, até que um dia conseguiu uma gravidez que aconteceu naturalmente. E a criança foi se desenvolvendo no seu ventre. E quando tinha 3 meses, o aborto espontâneo se estabeleceu. Provavelmente ela era um espírito que estava nessa condição de revisitando a maternidade malversada no passado, negligenciada no passado, tripudiada no passado, e agora vivendo essa ânsia de querer ser mãe, sem conseguir,
e reavaliando esse lugar que a gente tem que valorizar, que é ser mãe. Às vezes, muitos abortos no passado nos colocam nesse lugar. A gente quer ter filho e não consegue. Mas o que essa mãe disse-me, eu nunca mais vou esquecer. E eu estava diante dela, acompanhando essa via sacra de tentar ter filhos sem conseguir. E quando conseguiu, 3 meses ela abortou. Então ela me disse assim: não, doutor, eu agradeço, porque agora eu sei o que é ser mãe. Eu quase caio da cadeira. Como é que uma mulher consegue experimentar, retirar de uma situação extremamente negativa uma pérola, do cascalho, uma pedra preciosa como essa? Ela conseguiu entender de que o exercício da maternidade por 3 meses lhe deu a condição de ser o que é ser mãe. Esse ato fisiológico de maternar, de viver uma gestação, é um ato que mexe com as nossas entranhas. Eu nunca tinha pensado que uma mulher pudesse pensar assim. Então ela sorriu e disse, ao invés de chorar porque perdeu, que já tinha chorado naturalmente, ela disse: agora eu pude ser mãe, eu sei o que é ser mãe. Quer dizer, ela estava dizendo: eu já fui mãe por 3 meses. Olha que coisa linda. Quando muitos no nosso país querem legitimar o abortamento até 3 meses, ela estava reverenciando ter ficado 3 meses com o bebê dentro de si, que não pôde ficar em função de um aborto espontâneo. Então, ser mãe, mesmo na perda, é uma possibilidade de resgatar um olhar de enaltecimento do amor e de valorização desse ato que nos identifica com o Criador, porque é um ato de cocriação. Quando uma mãe gera, junto com o seu esposo, um homem, um filho, é um ato de cocriação. Nós, como que, nos assemelhamos ao divino, e é por isso que nós, filhos, colocamos às vezes os pais muito altos, porque nós colocamos na condição de que fomos criados por eles. Não fomos criados, fomos cocriados. E aí a gente identifica o amor de pai e de mãe como sendo o amor da divindade. E quando a gente briga com eles, a gente briga às vezes com Deus, porque nós depositamos neles essa nossa origem espiritual, que é a nossa origem com Deus. Outras pessoas na família podem fazer o papel de mãe, mãe da mãe, mãe dos irmãos. Isto é saudável? Pode ocupar o papel de mãe sem atropelar essas funções que às vezes estão dentro do lar, e nós fazemos um movimento de corte. É quando uma tia quer substituir a mãe que está ali junto aos filhos. E aí ela quer ser a mãe dos filhos que não são delas. É ruim isso, porque isso há uma confusão de papéis. A tia é a tia, a mãe é a mãe. Quando eu, como avó, quero mandar nos netos e quero educar os netos, quando isso é atribuição da mãe. Eu já eduquei os meus filhos, agora é a hora da função da minha filha cuidar dos meus netos. Eu não posso atravessar essa função e me colocar entre a mãe e os netos, exercendo uma função maternal de mãe. Eu tenho que exercer a função de vó. Então isso é um atropelamento. Mas em algumas circunstâncias, por exemplo, os pais desencarnam e fica um irmão mais velho, uma irmã mais velha cuidando dos outros irmãos, na posição de uma mãe substituta, de um pai substituto, de um pai-mãe substituto. Isso é possível, isso é compreensível quando essa situação acontece. E podemos ser mãe, mesmo não gerando, dos filhos por adoção. Ou podemos ser mãe, desenvolver esse papel de maternidade, tutelando ou auxiliando uma família fragmentada, uma família cuja mãe traz doenças psiquiátricas, não pode cuidar dos seus filhos, ou então ela tem uma ineficiência para poder cuidar dos filhos. Do ponto de vista econômico, eu posso ajudá-la nesse trabalho sem substituí-la. Esse trabalho que entra de auxílio, de apoio, é um trabalho de coadjuvante, não é o trabalho principal. Não podemos chegar numa família vulnerável e destituir os pais e começar a assumir as crianças como se nós fôssemos os pais dela. Isso é uma usurpação, isso é uma transgressão
no circuito daquela família, quando espiritualmente eu vou e atravesso um projeto de reencarnação. Digo, não, eu entendo muito mais, tenho mais cultura, eu sei, e eu vou educar ele melhor do que aqueles dois pais que são assim, todo atrapalhados. Não, a gente ajuda os pais a criar os filhos. Se são atrapalhados, a gente ajuda a desatrapalhação. Mas nós não podemos substituí-los, isso é indébito. Agora podemos ser uma mãe coadjuvante, um pai coadjuvante, isso é muito bonito. Alberto, e nós mães, temos o filho que merecemos? Tenho minhas dúvidas. Temos os filhos que merecemos. Às vezes nós trazemos, pela lei da reencarnação, e Allan Kardec perguntou isso dos espíritos, sobre esses filhos que se mostram ingratos. E o codificador assinalou duas hipóteses. Uma de que é um espírito que vem, com o qual eu tenho uma deficiência, eu tenho uma pendência com ele, eu preciso resgatar, e ele vem na posição de um filho, aonde eu vou poder resgatar desse jeito. Porque ninguém é de ninguém, ninguém é mãe de ninguém para sempre, pai de ninguém para sempre, esposo de ninguém para sempre. Nós somos espíritos e aprendemos a amar mudando de papéis. Às vezes o ex-esposo vem como filho. E ele enlouqueceu em função de eu, como esposa, ter agido de uma forma doidivana, uma forma atrapalhada. E agora eu venho lúcida, me recompondo, venho com ele e ele vem como meu filho, por exemplo. É uma possibilidade de eu me reaver com ele, mudando de posição dentro da constelação familiar. Então, as coisas não estão erradas, aí tem pendências. E diz o codificador, os espíritos ao codificador também, de que muitas vezes os filhos se mostram como se fossem, não fossem nossos filhos, fosse uma excrescência, porque eles estão nos devolvendo o que nós fizemos com eles, do ponto de vista da educação. Foi o estilo, o feitio de educação que nós lhes estabelecemos, e agora começa a vir, e eu começo a estranhar. Mas se a gente for fazer uma avaliação, nós, do ponto de vista da educação, não conseguimos objetivar, estabelecer uma educação pautada nos princípios e valores que deveríamos ter estabelecido. E hoje, eles nos devolvem com uma ingratidão que é apenas o resultado da nossa semeadura. Então, essas duas situações, elas se colocam. Ambas estão na lei de causa e efeito, e ambas são justas. Por favor, nos explica por que nós, pais e mães, nos sentimos sempre culpados quando alguma coisa ruim acontece aos nossos filhos. Nos sentimos culpados porque nós nos cobramos excessivamente. São processos neuróticos. Nós somos perfeccionistas, porque já nos equivocamos muitas vezes, então a gente usa o perfeccionismo achando que a gente vai fazer tudo perfeito. E aí a gente não faz, a gente fragiliza-se, equivoca-se, às vezes erra a mão na medida, prende demais, solta demais, diz muito sim, pouco não, às vezes de muito não, pouco sim, não sabe temperar a educação de tal modo a que os filhos possam se beneficiar num trabalho de convivência. Aí a gente se sente culpado. Mas sente-se culpado, muitas vezes, por outros motivos. Porque quando os nossos filhos se revelam na adolescência e depois na idade adulta, nós esquecemos que eles não são nossos filhos. Eles são filhos de Deus, como diria Gibran. Vêm através de nós, mas não de nós. A gente pode lhes dar o amor, mas não pode dar os pensamentos para eles. Porque eles são filhos da vida, da ânsia da vida por si mesmas. Eles já têm uma constituição. E aí a gente quer manipular a cabeça deles para além da educação, a gente quer que eles sigam como se fosse uma máquina o que a gente acha que eles têm que seguir do bem. Às vezes os sentimentos sinceros, os objetivos sinceros, mas aqueles espíritos eles têm livre-arbítrio, eles fazem escolhas. E às vezes as escolhas deles não coincidem com um padrão de educação bom que a gente deu. O Evangelho trata dessa questão, o Evangelho segundo o Espiritismo. Filhos que se comportam inadequadamente em relação aos seus pais, e de que os pais devem se manter tranquilos, porque com a sua consciência fizeram o que tinham que fazer. Os espíritos que receberam a educação, o uso que eles vão fazer dela é o uso que eles vão escolher.
E a gente, como quer que eles escolham o melhor, a gente se sente culpado porque a gente não conseguiu entrar nos filhos e caminhar pelos pés dos filhos, ou fazer com que os filhos caminhassem pelos nossos pés. Ou seja, a gente quer usurpar o livre-arbítrio do outro, fazendo as suas próprias escolhas. Então a gente precisa ter mais humildade. Nosso trabalho é oferecer o nosso melhor para os nossos filhos. O que eles vão fazer com isso? É a escolha deles e do divino, que é o pai deles. Esses espíritos foram nos emprestados circunstancialmente numa família na qual nós fomos os pais com uma missão de encaminhá-los divinamente, pelas leis de amor. Mas esses espíritos têm o direito de fazer escolhas outras, mesmo recebendo um patrimônio muito positivo dos pais. Então surge uma culpa, porque a gente quer controlar a cabeça do filho. Eu costumo dizer aos pais, você não pode beber água pelos filhos. Só os filhos podem beber água por eles mesmos. Você pode se afogar tomando água, mas o filho continua com sede. Então, cada um faz o seu caminho. Faça o que está ao seu alcance. E humildemente relaxe. Não é abandone, seja indiferente, não é isso. É relaxe. Respeite as escolhas dos seus filhos. Que às vezes não coincide com as suas escolhas, se você estivesse no lugar dele. Porque você é um outro espírito. Aí você às vezes fica se perguntando, será que eu eduquei mal? Às vezes não, fez certo, mas o espírito fez uma outra escolha. Então, esse processo de culpa, ele é muito severo e muito reincidente, porque nós não nos perdoamos de ver como pais honrados, filhos imorais, desonrados, desequilibrados. Nós parece que é culpa nossa e às vezes não é. Às vezes a marcha que aquele espírito está fazendo é o que ele dá conta. Não é o que a gente deseja, é o que ele dá conta. E não está mal, porque desenvolveu uma doença psiquiátrica, por exemplo, na juventude, fez um processo de esquizofrenia befrênica, por exemplo, e vai ficar a vida inteira fazendo tratamento. Isso não é culpa nossa, não foi falha da educação, é aquele espírito que está fazendo o caminho de volta. Você foi uma bênção, dando para ele o que podia ter dado. E vai dar ainda, mas agora com as limitações de uma doença que eclodiu, que o espírito já trazia, que não tem diretamente relação com a educação que você deu, que foi satisfatória, que foi boa. Então não acumule essas culpas, porque às vezes a gente adora arrumar culpa. Ou a gente joga a culpa nos outros, ou a gente pega a culpa que não é nossa, é do outro. A gente põe na gente. E quando essa culpa ela é muito difícil de ser tirada, é porque aquelas atrapalhações que os filhos estão fazendo, a despeito de termos feito o melhor por eles, elas são ainda reflexo de vivências anteriores nas quais eu estimulei no descaminho. Aí quando eles fazem as mesmas atrapalhações, ou atrapalhações menores, dói, porque eu sei que eu tenho algum pontinho de contribuição, não agora, mas antes, e aí isso me soa como uma culpabilidade. Aí outra vez eu tenho que relaxar, humildemente, dizer não, nessa encarnação eu fiz o que estava ao meu alcance. E estou aqui no meu papel de pai e de mãe, respeitando a escolha dos meus filhos, que vão ganhando idade e vão podendo seguir os seus próprios caminhos. Como o Espiritismo explica de ser mãe de filhos adotivos e suas relações? É uma honra ser mãe de filhos adotivos para além da conta, porque os filhos gerados do próprio ventre é uma obrigação imposta pela própria biologia, porque você gerou, você é responsável. Mas filhos por adoção são aqueles que você busca pelo coração. E, portanto, na posição de pais afetivos, que se sobrepõe a ser um pai biológico, porque às vezes a gente gera um corpo, mas afetivamente nós fragilizamos-nos no ato da paternidade, da maternidade, da nutrição, portanto. Mas os pais adotivos sempre são aqueles que vão para doar amor, ou fazem para doar amor. O móvel da adoção quase sempre é o desejo de amar alguém, na posição da maternidade, da paternidade.
Então, esses pais merecem todo o nosso reconhecimento, nosso carinho, mesmo sabendo que às vezes é desafiador, porque quem experimenta uma adoção traz uma matriz de abandono ou de rejeição dos pais biológicos, e isso acompanha seu espírito, como nós somos evolutivamente, isso acompanha, e o espírito tem que destrinchar isso. Se for um espírito superior, não, mas é raro ter um espírito superior nessa condição. Às vezes tem, mas são contados nos dedos. Os espíritos que vêm pela via da adoção são espíritos nobres e que trabalham o abandono dos pais, ou a rejeição, ou qualquer que seja a situação que os levou para distante da condição dos pais biológicos, que trabalham com leveza. A maioria traz uma ponta. Às vezes não é uma ponta, é um pontão para ter que resolver no processo da convivência com os pais afetivos, que além de fazerem a adoção por amor, a adoção pelo coração, ainda terão que fazer esse trabalho de ajuda, que não é só adotar, é adotar e trabalhar o abandono, é adotar e trabalhar a rejeição, é adotar e trabalhar essa sombra que o espírito traz nesse trânsito que ele faz dos pais biológicos para os pais sociais, afetivos, emocionais. Então, esses pais, nós temos que nos vergar diante deles. Se nós, eu estou falando a você que é filho, ame os seus pais. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã, que é filho como eu sou filho? Nós que somos adotados, eu não sou, mas na minha experiência profissional, nós que somos filhos adotados, o que nós fazemos? Nós jogamos no pai adotivo todas as nossas encrencas, e que vem do outro lugar, que às vezes não tem a ver direto com eles, mas a gente joga neles, porque eles são os representantes nos quais nós depositamos as nossas encrencas, que veio da origem da nossa rejeição, de onde nós fomos rejeitados ou abandonados. Então a gente faz uma transferência e joga, onera esses pais, como se eles fossem culpados de ter sido abandonados, como se fossem os responsáveis por ter sido deixado, por nossos pais terem morrido, porque às vezes é por morte, a gente ficou órfão por morte. E aí a gente sobrecarrega esses pais que por si só eles mereceriam toda a nossa devoção, nosso carinho, a nossa atenção, a nossa reverência, Então eu te convido, a você que tem um pai adotivo, uma mãe adotiva, olhe para ele com esse olhar de alguém que deve ter extrema gratidão. Eu vou contar uma experiência singela. Uma vez eu vi uma pessoa reclamando dos pais adotivos, e ela dizendo: mas como eles são chatos, ficam pegando no meu pé. E um espírito amigo, numa oportunidade que se fez presente, disse para ela: minha filha, eu gostaria de ter tido pais como você está tendo. Pais chatos, que pegassem no meu pé, que não me fossem sufocantes, porque davam um pouco a liberdade. Eu gostaria tanto de ter pais assim, porque eu vivi da minha história de vida o abandono e sofri muito, porque não tinha paz. E sou extremamente grato a um frei que me acolheu como criança abandonada e deu-me um pouco do muito que eu precisava dos pais que eu não tive, nem biológicos e nem os afetivos. Disse isso para ela, para essa jovem que estava vivendo esse conflito com os pais adotados, e essa jovem chorou muito, e a partir desse momento mudou, porque ter pais adotivos é uma honra que o Criador nos deu a possibilidade de, mesmo perdendo os pais biológicos, viessem pais substitutos, por amor, nos acolher. Então, agradeça a Deus, mas agradeça aos seus pais adotivos. E você que é pai e mãe adotivo, a minha congratulação, a minha celebração e a minha reverência a essa missão que você assumiu, que é nobilíssima. Amém. Vamos para a última questão. Alberto, sinto que eu e minha filha estamos em ajuste nesta vida. Não fui muito justa o tempo todo. Como posso consertar isso com ela adulta já?
Faça o que é possível, porque eu quero dizer o seguinte a você, mãe, e a você, pai, que está nos ouvindo também. Nós nunca fazemos tudo o que a gente acha que poderia ter feito. Sabe por quê? A gente está em movimento. Daqui a 5 anos, você já vai ver que o que você está fazendo hoje podia ter feito melhor. É lógico, a gente está sempre melhorando. Aí a gente quer fazer uma culpa retroativa. Então, mesmo que a gente tenha sido um excelente pai, uma excelente mãe, 5 anos, 10 anos depois, a gente já amadureceu. Se voltasse no tempo, já teria feito daquele jeito melhor ainda. Então, não fique carregando essa culpa ancestral dos anos anteriores, de que você não fez o que tinha que fazer. E suponhamos que não tenha feito mesmo. Você despertou agora, deu-se conta. Aproxegue-se da filha. Você pode dizer, minha filha, eu sinto muito. Eu não tive a possibilidade de poder fazer por você tudo que hoje eu tenho consciência que deveria ter feito. Eu quero que você saiba que eu sinto muito. Esse é um ato de nobreza, de humildade, onde a mãe vai e ajusta-se com a filha, sem ficar na mão da filha, porque não vai assim com a filha, dizer, minha filha, eu errei, e aí a filha fica cobrando e fica manipulando. Não é essa a proposta. A proposta, eu reconheço, mantendo a minha dignidade e mantendo a dignidade do outro. Porque se eu faço uma fala de culpabilidade que não tenha essa referência, a filha desequilibra, o filho desequilibra e passa desequilibrado a me manipular. E eu já estou desequilibrado porque fiz uma fala desproporcional. Então a minha fala é mantendo a minha dignidade, mantendo a dignidade do outro, dizer, meu filho, minha filha, eu fiz desse jeito, eu sinto muito que não foi legal. Aprenda com o erro que a sua mãe fez a não fazer isso com seu filho. E o que eu puder fazer para reparar, eu faço. Ou dentro da dignidade. Ou a gente mesmo, às vezes, pode refazer o caminho, silenciosamente, dando para o filho a possibilidade de restituir a ele algo que eu ainda posso fazê-lo. Mas não se engane, não tem ninguém que faça uma educação, uma maternagem, uma paternagem irretocável. Isso não existe. Tire esse complexo de culpa. Assuma o aqui agora e faça o seu melhor com a nova consciência que você tem, seguindo adiante. Eu quero celebrar, finalizando a nossa fala nesta noite, o meu carinho, a minha atenção. Hoje eu postei no meu Instagram um vídeo que me chamou muito a atenção. É uma propaganda de uma operadora de saúde, mas ele está irretocável quando diz que a mãe começa a amar o seu filho de uma forma indefinida e vai mostrando uma ultrassonografia e diz em preto e branco. Não fica muito claro, mas a produtora de marketing conseguiu fazer uma leitura dessa experiência de vínculo mãe-filho fantástica quando diz: é a live das lives olhar o ultrassom. É uma correspondência presencial que não tem comparação com nenhuma outra. Ou seja, é um acesso online quando você vê o seu filho ali projetado no ultrassom. E ainda que seja preto e branco, e ainda que seja mal definido, você vê nariz, você compara a orelha com a sua, você tem olhos de ver que o ultrassom nem está mostrando a linguagem do amor. E mostrando que a criança ali, ela está protegida. Não há lugar mais sagrado para um filho do que o útero materno. Com todo aquele oceano que é o líquido amniótico protegendo, com toda a massa muscular uterina protegendo, até que ele, depois de aproximadamente 9 meses, vem para o mundo externo com seus inúmeros desafios. A mãe, ou você, se for filha, se for irmã, se for pai que respeita a mãe, tem uma missão sagrada: reconstruir lares, reacender almas, sustentar o amor em meio ao caos. Não importa a idade, a condição, a dor, sempre há tempo de voltar ao princípio, de valorizar a mulher que cuida, ama e cria. Que essa mensagem desperte em você o compromisso de honrar o lar, de defender o sagrado da família, de lutar pela união,
pela fé e pela dignidade. Se essa luz tocou seu coração, leve-a adiante, compartilhe com quem precisa ouvir. Deixe nos comentários o que essa palavra mãe desperta em você. E siga com a gente nessa jornada de despertar espiritual. Seja membro do canal também, e tenha acesso a vídeos exclusivos e a nossa reunião mensal de debate sobre temas da doutrina espírita.